Um ponto importante para a LGPD tomar efeito é a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Qual é a importância dessa agência e como que ela vai funcionar na prática, Adriano? A NPD é a parte mais importante da lei como um todo. Por quê? Se a LGPD é uma lei que tem dentes, se é uma lei que pode machucar e as multas custam até 50 milhões de reais, a NPD vai ser o cérebro. Né? Sem a NPD, a gente não vai saber como fazer isso funcionar na prática. A gente não vai saber, por exemplo, quais são os países para os quais eu posso transferir dados internacionais, o que é prazo razoável, quem é que está dispensado de ter o DPO, quais são os requisitos que eu vou ter que incluir no meu relatório de impacto e por aí vai. Então, enquanto a gente não tiver ainda essa NPD constituída e formalizada, alguns pontos da lei vão ficar com algumas dúvidas e uma necessidade da gente documentar melhor, explicar melhor ou aceitar algum risco, né, que não é o ideal. O ideal seria que a gente tivesse primeiro constituído a NPD e depois colocado a lei em vigor. O que a gente acabou fazendo, Marcos, foi o contrário, colocando a carroça na frente dos bois. Agora a gente vai ter que cumprir uma lei e aí, do the fly, quando a gente caminha com ela, a gente vai ter que entender o que a NPD está pedindo e, eventualmente, ajustar os nossos controles para se adequar ao que a lei pede. Então, nesse sentido, natural seria a gente ter criado a Agência Nacional de Proteção de Dados para ela explicar como aplicar a lei e, a partir daí, as empresas poderiam seguir essa orientação a fim de lidar um pouco melhor com a entrada em vigor da lei. É isso. Sem dúvida. Já foram mapeados mais do que 53 pontos e ainda depende de algum tipo de instrução ou regulamentação ou orientação da NPD para que a gente saiba de fato como fazer. Entre esses pontos está o que tem que constar no relatório de impacto, DPO, prazo razoável e uma série de questões. Enquanto a gente não tiver esses pontos mapeados, a empresa pode acertar ou por um excesso ou por seguir uma regra internacional como a GDPR. A gente não sabe se o que a gente está fazendo é o suficiente. Então, imagina um exemplo. Imagina que uma empresa resolve ter uma criptografia de 2048 e depois a NPD fala que 128 seria suficiente. É claro que a empresa está cumprindo a lei, mas ela está tendo um custo maior do que precisava e ela pode ter um trabalho maior porque ela foi além do que a lei, do que a NPD decidiu que era razoável. Um outro exemplo, imagina que uma empresa consegue cumprir todos os direitos no prazo de 5 dias, de 7 dias, ou que responde ao incidente em 72 horas, como diz a GDPR. E aí vem a lei do Brasil, depois regulamentada pela NPD, e fala que o nosso prazo aqui pode ser de 30 dias. Né? Quem tiver se preparado para fazer isso em 3 dias, pode ter tido um custo operacional muito maior. Dado essa particularidade da gente entrar com a lei em vigor sem o detalhamento de como operacionalizar a lei, uma vez que a Agência Nacional de Proteção de Dados não foi criada, qual é a dica que você dá para as empresas tentarem minimizar esses erros, minimizar esses custos excedentes no tratamento da lei? Esse tipo de norma de compliance, ela não vai punir quem tentou fazer certo e se esforçou para isso, ela vai punir quem fez errado. Então, a primeira dica que a gente pode dar nesse sentido, Marcos, é documentar, colocar um racional por que você fez, por que você escolheu aquele caminho, por que você escolheu aquela estratégia. Se no meio do caminho você tiver que mudar, por alguma questão técnica ou por uma nova orientação, vai ficar muito fácil saber o que vai ser afetado por essa mudança e qual foi a decisão anterior que gerou aquela necessidade atual de revisão.